Você sabe como modelar concreto com elementos finitos? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso. E não se esqueçam, o SIA é um software BIM, então ele vai se comunicar com qualquer outro software BIM do mercado. Vamos para a aula! Nossas lajes, se a gente olhar lá no nosso projeto no PowerPoint, nossas lajes têm altura igual a 12 centímetros, elas estão em todas as posições, tá? Aqui a gente tem um vão vazio, isso aqui seria basicamente onde a gente jogaria a caixa de escadas. Então vamos para o nosso lançamento dessas lajes. Então vou vir aqui no SIA, clicar em placa. E em placa agora a gente vai definir a altura de 12 centímetros. Vamos dar um OK e vamos fazer o lançamento. Eu vou lançar aqui pelas cabeças dos pilares. Então aqui, aqui, depois vou chegar aqui, ó. Nesse ponto, se eu lançar na cabeça do pilar, eu vou ficar desalinhado. Então eu preciso fazer um alinhamento do meu lançamento. E como que eu posso fazer isso? E aqui vai algumas dicas de pontos auxiliares dentro do Syngenuity. O que você vai fazer? Você vai chegar nesse ponto aqui e clicar Shift e botão esquerdo do mouse. Vai ficar um quadradinho ciano em cima desse nó. E agora esse cara aqui é um ponto auxiliar. Então eu volto para cá e o que você vai fazer? Ele vai gerar o ponto de interseção entre o ponto anterior e esse ponto auxiliar. Então basta clicar. E tá aí, ó. Estou nesse alinhamento. Vou continuar andando aqui. Nesse caso, mesma coisa, eu preciso gerar pontos auxiliares. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó, Shift, botão esquerdo do mouse aqui, Shift, botão esquerdo do mouse aqui, ó. E agora eu tenho a intersecção entre esses dois pontos e basta clicar. Bom, já está praticamente pronta a nossa placa. Eu não preciso fechar o polígono, só dar um ESC agora. Ele já lançou o nosso elemento 2D, vou dar mais um ESC. E ele já está aqui. Posso até renderizar. E tá aqui, ó, já marcado, né? Ainda marcado, porque eu não dei mais um ESC. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso sair copiando esse elemento para outros pontos. Então, eu posso vir aqui no copiar. Clicar aqui. E aí, eu vou colar onde? Vou colar nessa posição. E pergunta se eu quero copiar dados adicionais. Não tem nada, só dizer sim. Depois, nessa posição aqui também. Se quiser, ativa aqui, ó, a renderização do sombreamento. Ele vai mostrar só o plano médio das placas. Aqui, ó, você vê só os planos médios das placas, basicamente todos os elementos do 2D. Depois vou lançar aqui também. Aqui embaixo, eu preciso utilizar os pontos auxiliares. Então, vou clicar aqui, ó, Shift, botão esquerdo do mouse aqui, Shift, botão esquerdo do mouse aqui. Tem um ponto auxiliar, clico aqui, já lancei. Aqui eu não preciso, só clicar no ponto. Vamos vir aqui, ó, também pontos auxiliares, Shift, botão esquerdo do mouse, intersecção, clico. Aqui é a mesma coisa, Shift, botão esquerdo do mouse, intersecção e lanço. Então já lancei todos esses pontos. Vou de novo aqui em placa, vou dar OK para lançar nesse trecho aqui, ó. Clico aqui. Clico aqui, vou clicar aqui também e por fim, o último ponto e posso dar um ESC agora. E tá aqui o lançamento das nossas placas, das nossas lajes, né? E a gente já tem uma composição aqui das lajes com os elementos 2D. Tudo ligado. Bom, e agora vai uma informação, uma dica interessante. Bom, uma primeira dica. Eu poderia passar essa viga direto sobre os pilares? Você poderia, mas você teria mais dificuldade de lançar trechos rígidos. Se você não for usar o trecho rígido, pode simplesmente passar a viga aqui sobre os elementos. Outra dica. Eu poderia lançar essa laje em todo esse caminho aqui, fazendo uma grande laje 2D? Também poderia, mas aí vem um ponto-chave. Quando você faz isso, eu vou aqui lançar um exemplo aqui do lado. Então, estou aqui montando um elemento 2D.
Quando eu faço isso daqui, e se eu tenho uma viga atravessando esse grande elemento 2D, se eu mandar calcular do jeito que está aqui, vocês vão perceber que a viga ela vai trabalhar como se estivesse descolada do elemento 2D. Ela vai trabalhar de forma independente do elemento 2D. Então, nessa situação, onde você faz um grande elemento 2D, você precisa fazer a conexão entre a viga e esse elemento 2D. E como é que você faz essa conexão? Você vai utilizar uma função chamada borda interna. Então você clica aqui, você clica no elemento 2D, dá OK e lança a borda interna exatamente onde está a viga. Posso agora dar um ESC e pronto. Agora eu fiz a conexão entre o elemento 1D e o elemento 2D. Mas vocês podem me perguntar, por que ele simplesmente não conecta sempre quando eu tenho uma barra atravessando o elemento 2D? Por que simplesmente não é conectado isso? Porque o SIA é um software de modelagem livre e em algumas situações de cálculo você vai ter vigas ou planos onde você tem elementos 2D e 1D, onde essa viga realmente está trabalhando só em 2 pontos, ela não está conectada ao longo do elemento 2D. Um exemplo clássico são transversinas de tabuleiros de pontes. Muitas transversinas elas não estão conectadas ao tabuleiro, ela só está conectada às vigas laterais, às longarinas. Então vejam que não é toda situação de cálculo que isso é uma verdade. E o SIA, novamente, é um software de modelagem livre, você pode fazer aqui dentro do SIA um prédio, uma ponte, um tanque de saneamento, uma torre de alta tensão, um vaso de pressão, você tem diversas possibilidades de modelagem dentro dele. Então você tem várias opções para fazer essas modelagens, inclusive nessa situação aqui o usuário tem que determinar para o SIA que essa conexão existe. Então, quando você tem uma viga no meio de uma grande placa, você tem que fazer a conexão entre os dois lançando a borda interna. Se a viga estiver na borda, diretamente em uma borda aqui, já é conexão automática. Aí sim, você não tem que se preocupar, os elementos estão conectados automaticamente. Então essa é a regra. Viga na borda, conexão automática. Viga no meio do elemento 2D, você tem que definir para ele essa conexão ao longo de toda a viga, ou sem nenhuma conexão, ou só um trecho, aí você vai determinar para o SIA. Bom, e aqui no nosso caso, o que está ocorrendo? Basicamente, a gente tem lajes isoladas aqui. Então, todas as vigas estão sempre em bordas dos elementos 2D, então conexão automática. Não preciso lançar bordas internas em nenhuma posição aqui. Sempre as vigas estão em contato com a borda do elemento 2D. Mesmo aqui nesse ponto, a gente tem a viga e 2 elementos 2D e a borda de encontro deles está aqui e a viga está exatamente em cima. Então, está tudo conectado automaticamente nessa situação aqui. Bom, vou apagar o nosso exemplo. E a gente vai falar agora um pouco sobre excentricidades para concreto. Então aqui no modelo a gente tem algumas excentricidades já determinadas. Vamos tirar aqui a renderização. Então, aqui nessa situação, deixa eu ativar aqui os braços rígidos. Então vocês vão perceber que entre esse pilar e essa viga existe uma excentricidade aqui nesse sentido, né? Aproveitar aqui, vamos desenhar para ficar mais fácil. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, nós temos uma excentricidade. Também podemos ter a excentricidade entre o elemento de barra e a nossa laje. Geralmente, na forma, como que a gente enxerga isso daqui na forma, né? A gente vai ter o elemento de barra aqui renderizado, né? Vamos ver aqui de lado. Ou melhor, em vez de ver de lado, vamos pegar só esses 2 elementos, utilizar aqui ocultar desselecionados. Ele vai perguntar se a gente quer sair da atividade por camadas para a atividade por seleção, vou dizer sim. E aqui a gente agora está vendo realmente só a laje e a viga. Então, se a gente olhar aqui de lado, nós temos aqui a nossa viga, temos aqui a nossa laje. E se a gente fizer uma excentricidade aqui na nossa viga, né? A gente pode fazer uma excentricidade de topo.
E ao mesmo tempo a gente pode lançar mais excentricidade nessa viga. No caso aqui, na excentricidade menos, ou na excentricidade EZ, eu posso lançar ainda uma excentricidade de menos 6 centímetros, que é a metade da espessura da nossa laje, né? E aqui eu tenho, digamos, a visualização de forma, né? Aonde a gente tem a nossa viga abaixo da laje. Mas isso daqui gera pra gente efeitos na nossa estrutura. Sempre que a gente lança excentricidades de cálculo na nossa estrutura, excentricidades de cálculo, estou dizendo excentricidades nessa região aqui, ó, das propriedades superiores, vocês depois vão ver que existem como formas de lançar excentricidade que não são consideradas no cálculo, mas toda vez que a gente lança excentricidades em nosso cálculo, você vai ter efeitos na estrutura. Então, você tem que ficar atento às excentricidades e os efeitos que ela gera. Então, na próxima aula vamos falar sobre excentricidades, que é um ponto onde muitos engenheiros têm dúvidas. Então, espero todo mundo lá.